A segunda rodada da Sul-Americana começou na terça-feira com um empate entre 2 a 2, empate de 2 a 2 entre Caracas e Cienciano. Jogo válido pelo grupo H. O Grêmio venceu por 2 a 0 o Atlético Grau no jogo válido pelo grupo D. Vitória importante do Grêmio, vai a 6 pontos liderando o grupo. Matias Arezzo e Cristian Oliveira fizeram os gols. O segundo gol foi um golaço aí do Cristian. O Grêmio, que no Campeonato Brasileiro tem uma vitória e uma derrota. Estreou com vitória contra o Atlético Mineiro e perdeu para o Ceará na segunda rodada. Na Sul-Americana, 2 vitórias. O Independente venceu por 2 a 1 o Boston River. Pablo Galdames fez os 2 gols do Independente. Aquele mesmo que jogou no Vasco. Pablo Galdames. E o Corinthians foi até a Colômbia enfrentar o América de Cali e empatou em 1 a 1. O Corinthians está sofrendo com alguns desfalques. Nesse caso, desse jogo, eu não sei se foi decisão do treinador. Obviamente foi, né? Colocar o Yuri Alberto no banco. O Memphis nem sequer viajou. E o Hugo está se recuperando de lesão. A prioridade do Corinthians eu acho que sim, deve ser o Campeonato Brasileiro. Até porque ainda não venceu por lá. Ah, venceu sim, venceu o Vasco. Como é que eu pude me esquecer da vitória por 3 a 0 contra o Vasco? Gostaria de esquecer. Mas assim, a prioridade do Corinthians tem que ser sim o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A Sul-Americana, onde o Corinthians foi semifinalista ano passado, é importante. É importante, eu acho que o Corinthians não pode abrir mão. Até porque começou perdendo em casa. E agora empata fora. Héctor Hernandes foi o centroavante titular. Thales Magno, que pra mim tá jogando muito bem e foi titular. Nesse jogo não foi tão bem, né? Quem foi bem no Corinthians? O Mateuzinho fez o gol de empate, contando com desvio. A partida terminou empatada em 1 a 1. Agora o Corinthians tem um ponto no grupo C. C de Corinthians. O Godoy Cruz venceu por 2 a 0 o Sportivo Luquenho. Jogo válido pelo grupo D. Portanto, vitória do Godoy Cruz na Argentina. O Vasco venceu por 1 a 0 o Puerto Cabello. O jogo que o Carille tanto estava esperando. Poupou o time inteiro praticamente contra o Corinthians, né? Poupou 8 jogadores. Perdeu por 3 a 0 lá porque esse jogo era muito importante. Realmente o Vasco precisava vencer no Sul-Americana, mas eu acho que o time reserva que jogou contra o Corinthians no sábado daria conta. Não deu conta de ganhar o Corinthians, mas daria conta aí. E aí você pega a situação do Corinthians da Sul-Americana e o inverso do Vasco, né? Bom, o Verratti fez o gol, sempre ele. Gol de cabeça, cruzamento do Piton. O Vasco vai dizer que jogou bem, mas o time do Puerto Cabello é horroroso. É muito ruim o time do Puerto Cabello, como eu disse. O time reserva do Vasco eu acho que daria conta, e o time sub-20 daria conta. Mas o Verratti fez o gol da vitória, então o Coutinho teve uma boa chance de cabeça. As principais chances do Vasco são criadas de cabeça. O goleiro fez uma defesaça na cabeçada do Coutinho. No segundo tempo vieram as substituições. O Carille foi muito vaiado, muito xingado durante todo o jogo. E saiu correndo no final ali pra ir pro vestiário e não aguentar mais xingamento da torcida, né? E aí na coletiva ele vai e fala que a torcida não pode jogar contra e que não sei o que, querendo culpar a torcida do Vasco por alguma coisa, né? Se tem um torcedor que não pode ser criticado, é o do Vasco, tá sempre lá. Não abandona. E tudo que a gente vem sofrendo aí nos últimos anos, no século, né? Eu não vi poucas alegrias eu tive com o Vasco, né? Muito mais estresse. A torcida não abandona e o Carille quer se isentar da culpa e jogar pra torcida, jogar por... Assim, é complicado, né? Eu acho que não vai durar muito, eu espero que não dure muito. Eu demitiria após a derrota pro Corinthians, infelizmente ele permaneceu, venceu na Sul-Americana e vai permanecer. Até o clássico Flamengo aí, se não perder por um resultado muito agravante, ele vai continuar. Perdão, pessoal. Tá foda. O Huracan venceu por 5 a 0 o Racing do Uruguai e lidera o grupo C. O Huracan venceu o Corinthians na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, e agora vence goleada para cima do Racing, líder absoluto do grupo C.
O Palestino venceu por 2-0 a União de Santa Fé. Grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro tá ferrado na última posição. Perdeu por 2-1 pro Mushuk Runa dentro do Mineirão, com portões fechados. O Cruzeiro recebendo punição pela semifinal da Sula do ano passado. E o Cruzeiro dentro de campo, com o Leonardo Jardim até agora apenas uma vitória contra o Mirassol na estreia do Brasileirão, onde o time fez 2 gols ali em jogadas até bem trabalhadas, mas foi só isso também. Não foi uma grande atuação do Cruzeiro contra o Mirassol. Jogou muito mal contra o Inter e perdeu, e jogou a responsabilidade para cima da arbitragem. Depois o Pedrinho foi lá falar que não deveria ter contratado certos jogadores, sem mencionar nomes, mas isso certamente pega mal no grupo. Os jogadores ficam se perguntando: será que sou eu? Será que ele não deveria ter, ele acha que eu não devia ter me contratado? Se arrependeu de me contratar? E os jogadores, realmente, muitos não estão entregando. O Cássio também deu uma entrevista depois do jogo falando falando mal do posicionamento do time. Realmente foi ruim, mas o Cássio também, para mim, teve culpa no primeiro gol. E até no segundo, talvez, né? No primeiro eles palmam pra frente, não tinha muito o que fazer, mas palmar pra frente sempre é a pior decisão. E no segundo gol também poderia ter feito mais, né? O Gabigol chega a marcar um gol de pênalti. O árbitro da partida também é horroroso, hein? Não marcou o pênalti na hora, deixou a bola rolar. E aí ele foi pro VAR e deu o pênalti em cima do Dudu. O Gabigol bateu, o goleiro do Mushuk quase pegou. Mas é isso, vitória de 2-1 pro Mushuk Runa, time equatoriano, estreante da Sul-Americana, e estreia com vitória. Quer dizer, a primeira rodada, não lembro se eles venceram. Venceram, 2 vitórias do Mushuk Runa. Venceram o Palestino e agora vencem o Cruzeiro. Então a liderança do grupo é do Runa. Quem poderia esperar? O Lanús venceu por 3-0 o Melgar. Jogo válido pelo grupo G, grupo do Vasco. E o Lanús é o próximo adversário do Gigante da Colina. O Once Caldas venceu por 2-0 a União Espanhola fora de casa. O Vitória ficou no 0-0 com o Defensa e Justiça. 2 empates da Vitória no grupo B. O Atlético Mineiro, depois de estrear com empate, vence por 4-0 o Deportes Iquique. Com menos de um minuto, o Rony abriu o placar para o Galo. Hulk fez 2-0 de pênalti. Natanael fez 3-0. Gustavo Scarpa de pênalti fez 4-0 para o Atlético Mineiro. Jogo também com portões fechados no Mineirão, por conta dos sinalizadores que os torcedores levaram para o Monumental ano passado, na semi da Libertadores. O Fluminense venceu por 5-0 o Gualberto Villarreal. 5-0 o Fluminense, 2 gols de Everaldo, 2 golaços do Everaldo. Novo camisa 9 do Fluminense, jogador do Bahia. É o segundo jogo do Renato Gaúcho e já uma goleada. Kevin Serna marcou o terceiro gol. E o Germancano fez 2 para fechar a conta para o Fluminense. Cano é um dos artilheiros aí já da Sul-Americana, com 3 gols junto com o Pablo Verrete. O Everaldo já entra na briga também com 2 gols. Né? O Guarani venceu por 2-0 o Nacional Potosí. E a Universidade Católica venceu por 3-1 o Cerro Largo. Classificação dos grupos então da Sula. O Guarani lidera o grupo A com 4 pontos. O Nacional Potosí, junto com o Independente, tem 3. O Boston River tem 1. No grupo B, a Universidade Católica tem 4. Vitória 2. Defensa e Justiça 2 também. O Cerro Largo tem 1. No grupo C, o Huracão tem 6 pontos. América de Cali 4. Corinthians 1. E Racing 0. No grupo D, o Godoy Cruz tem 6. Grêmio 6. Luquenho 0 e o Atlético Grau 0 também. No grupo E, o Mushuk Runa tem 6, Palestino 3, União Santa Fé 3 também. Cruzeiro 0. No grupo F, Fluminense tem 6, Once Caldas 3, União Espanhola e Gualberto 1. No grupo G, Lanús e Vasco tem 4, Puerto Cabello e Melgar 1. No grupo H, o Atlético Mineiro lidera com 4 pontos, junto com o Caracas. Cienciano tem 2 e o Iquique 0. Artilharia. Brian Carrasco, do Palestino, tem 3 gols. Ender Jesus, do Caracas, também. Assim como Germancano, Pablo Verrete. E aí outros jogadores com 2 gols, como Carlos Garcês, Everaldo,